Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. John Wallace sempre acreditou que sua vida estava no caminho certo. Herdeiro de um império imobiliário em Chicago, ele estava acostumado a conseguir o que queria: riqueza, respeito e status social. Casado com Angela, uma mulher negra inteligente e elegante, ele acreditava que sua união seria um compromisso temporário em um mundo obcecado por aparência e cor de pele. Quando Marcus nasceu, John sentiu um vazio inexplicável. Não conseguia aceitar o menino. Não o via como um filho, mas como um lembrete constante de seus próprios preconceitos e das expectativas sociais das quais queria escapar. Nas noites em que Angela o apresentava ao bebê na esperança de um momento de união, ele desviava o olhar ou encontrava desculpas para desaparecer. Poucos meses após o nascimento de Marcus, John tomou a decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida e de sua família. Deixou Angela, deixando para trás a mulher que dizia amar e a criança que nunca havia aceitado de verdade. Partiu sem olhar para trás, convencido de que a distância lhe daria paz e controle sobre sua vida. Angela, quebrada, mas forte, criou Marcus sozinha. Ela transformou o que poderia ter sido uma fraqueza em uma força incrível. Marcus cresceu cercado de amor, disciplina e um exemplo de resiliência. Cada sucesso que ele alcançou foi resultado de sacrifícios silenciosos, noites sem dormir e do amor incondicional de sua mãe. 20 anos depois, John Wallace vivia no luxo, cercado de posses e reconhecimento social. Mas um vazio profundo ainda o atormentava. Mal sabia ele que uma sombra do seu passado estava prestes a bater à sua porta, um jovem confiante e carismático com um nome que ele tentará esquecer: Marcus Wallace. Esse encontro inesperado viraria sua vida de cabeça para baixo, confrontaria seus arrependimentos e o forçaria a encarar a verdade que ele sempre recusou. O amor e a força nunca podem ser quebrados pela ignorância ou pelo preconceito. John Wallace estava sentado em seu luxuoso escritório, com as mãos cruzadas sobre uma mesa de mogno polido. A luz do sol filtrava-se pelas persianas, iluminando as prateleiras repletas de troféus e fotos de família cuidadosamente escolhidas para exibir a perfeição de sua vida. No entanto, um desconforto persistia, uma sombra que nenhuma riqueza poderia apagar. Enquanto se preparava para assinar um importante contrato imobiliário, a campainha tocou. Normalmente era nesse momento que seu secretário, James, anunciava clientes com entusiasmo. Mas desta vez, houve um silêncio incomum antes que uma voz calma falasse. Olá, acho que você me conhece muito bem. John franziu a testa, surpreso. Quem é você? Perguntou ele com firmeza, tentando disfarçar o nervosismo que crescia dentro dele. Um jovem entrou na sala. Era alto, atlético, vestia um terno preto perfeitamente cortado, e seu olhar era direto e determinado. Suas feições eram uma mistura de força e gentileza, e seus olhos refletiam uma confiança que John jamais vira no próprio filho, a quem havia abandonado 20 anos antes. Sou Marcus Wallace, respondeu ele calmamente. E sou seu filho. John sentiu o chão ceder sob seus pés. Anos de ignorância e evasão pareceram se fundir naquele único momento. Seu coração batia forte, suas mãos tremiam levemente. Lembranças de sua covardia e escolhas passadas inundaram sua mente. As noites em que ignorara os gritos de Marcus, os olhares esperançosos de Angela que ele desviara. Os momentos que perderá e que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar de volta. Meu filho, ele gaguejou, incapaz de encarar Marcus. Marcus sentou-se calmamente, como se esperasse que John encontrasse as palavras certas. Sim, pai. Cresci sem você, mas aprendi a me reconstruir apesar de tudo. Hoje vim te conhecer, não por vingança, mas para que você entenda. John sentiu uma mistura de medo, culpa e vergonha. Cada palavra que Marcus dizia o atingia diretamente no coração. Ele percebeu com uma clareza brutal que sua vida de sucesso material nunca preenchera o vazio deixado por sua ausência. Naquele dia, naquele escritório luxuoso, o homem que pensava controlar sua vida percebeu que alguns fantasmas do passado jamais podem ser ignorados. E Marcus, o filho que ele havia abandonado, estava lá para lembrá-lo de sua própria humanidade perdida. John Wallace ficou parado ali, sem conseguir respirar direito. O escritório, com as paredes decoradas com pinturas de suas realizações, de repente pareceu sufocante. Diante dele, Marcus, calmo e confiante, esperava pacientemente. John sentia cada segundo se estender como uma eternidade. Como você descobriu meu endereço? Ele finalmente gaguejou, sua voz traindo o pânico que ele tentava esconder. Marcus deu um pequeno sorriso, mas seu olhar permaneceu sério. Pai, eu não precisei de muito tempo.
Eu sempre soube que um dia te encontraria novamente. John balançou a cabeça, tomado pelas lembranças do passado. Viu Angela novamente jovem e bela, segurando o bebê Marcus contra si, estendendo a mão para ele na esperança de uma conexão que ele nunca havia proporcionado. Viu suas próprias desculpas, suas mentiras, sua fuga. Tudo isso o atingiu agora com uma intensidade dolorosa. Marcus, percebendo a angústia do pai, sentou-se com uma postura calma e confiante. Quero lhe contar sobre a minha vida, disse ele suavemente. Não para sobrecarregá-lo, mas para que você entenda o que conquistei apesar da sua ausência. John sentiu uma onda de ansiedade e curiosidade se misturarem. Fale, sussurrou com a garganta seca. Marcus tirou uma pasta da maleta e colocou-a sobre a mesa. Dentro dela havia fotos, diplomas, certificados de conclusão de curso e cartas de recomendação para cargos de prestígio. John pegou os documentos e os examinou com crescente descrença. Você fez tudo isso sozinho? Ele perguntou com a voz trêmula. Marcus assentiu. Sim, minha mãe me criou com amor e disciplina. Ela me ensinou a transformar cada obstáculo em força. Todo o sucesso que você vê aqui é resultado dos nossos esforços, não da sua presença. O choque foi total. John sentiu o peito apertar, incapaz de dizer qualquer coisa. Tudo o que ele havia perdido, todo o seu orgulho e preconceitos equivocados, agora se apresentava diante dele de forma vívida e impressionante. Marcus, seu filho, um homem realizado e carismático, irradiando confiança e força. Marcus olhou para ele e disse simplesmente: Você pode escolher fugir do passado, mas o passado sempre te alcança. John permaneceu em silêncio, ciente de que sua vida de luxo e sucesso material jamais fora capaz de preencher aquele vazio. Pela primeira vez, ele viu claramente a extensão de seus erros. E diante dele, Marcus personificava tudo o que ele tentará esquecer. O amor que nunca dera, a força que ignorara e a resiliência que poderia ter compartilhado. O choque daquele encontro foi brutal. John compreendeu que não havia mais escapatória. O filho que ele havia abandonado 20 anos antes estava lá vivo, realizado e pronto para lhe mostrar que o amor e a determinação são forças que nem o tempo nem o medo podem destruir. John Wallace ainda segurava o arquivo aberto à sua frente, incapaz de desviar o olhar. Cada foto, diploma e carta de recomendação que ele examinava o impressionava com uma intensidade que ele nunca havia conhecido. Marcus havia se tornado mais forte, inteligente e carisma, e John sentia falta de tudo isso. Você conseguiu tudo isso sem mim? John perguntou com a voz baixa, quase incrédula. Marcus assentiu. Sim, pai. E aprendi que a verdadeira força não vem dos pais ou do dinheiro, mas do amor, da disciplina e da determinação. Minha mãe me ensinou a transformar a adversidade em força. John sentiu uma dor surda no peito. Reviu Angela, jovem e determinada, trabalhando dia e noite para criar Marcus. Ela nunca desistira, apesar da solidão e da ausência. Tudo que ele rejeitara se tornará um pilar para o filho. Marcus então abriu um envelope contendo cartas formais, ofertas de estágio em empresas de prestígio, certificados de bolsas de estudo universitárias e até mesmo um artigo de jornal descrevendo uma inovação tecnológica que ele havia desenvolvido. John leu cada palavra com uma mistura de orgulho e vergonha. Cada uma das conquistas de Marcus era um lembrete cruel de seu próprio fracasso. Veja bem, continuou Marcus, o que quer que você tenha perdido não destruiu a minha vida. Pelo contrário, me impulsionou a me tornar melhor, mais forte. John sentiu lágrimas brotarem nos olhos, mas lutou para contê-las. Sempre acreditara que dinheiro e status social poderiam substituir o amor e o compromisso familiar. Agora entendia a verdade. Nada material compensava a ausência e a indiferença. Marcus se levantou e caminhou calmamente pelo escritório. Pai, não estou aqui para te incomodar. Estou aqui para que você entenda que toda escolha tem consequências e que o tempo perdido jamais será recuperado. John olhou para baixo, incapaz de responder. Lembranças do seu passado, sua covardia e ignorância o atingiram duramente. Ele percebeu que Marcus não era apenas um filho brilhante e realizado, mas também um espelho implacável de seus próprios erros. Pela primeira vez, John compreendeu que riqueza e poder não eram nada comparados à força interior e à resiliência que Marcus personificava. E ele sabia, no fundo, que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. A noite caía sobre Chicago, mas o escritório de John Wallace ainda estava banhado por luz artificial, brilhante e fria. John estava sentado com o arquivo aberto à sua frente, mas seus olhos não viam mais os documentos. Ele revivia cada momento perdido, cada escolha tola que o levará àquele confronto. Pai, a voz de Marcus ecoou suavemente na sala de estar. Você está quieto. O que está se passando na sua cabeça?
John balançou a cabeça, incapaz de formar uma frase coerente. Lembranças de Angela e do bebê Marcus o assaltavam. Lembrou-se das noites em que se recusará a embalar o filho, das desculpas ridículas que dera para escapar. Lembrou-se de seus próprios medos e vergonha, mas, acima de tudo, lembrou-se do orgulho que não conseguirá nutrir por Marcus. Eu não sei por onde começar, ele finalmente sussurrou. Eu nunca pensei que sentiria tanto a sua falta. Marcus sentou-se ao lado dele, mas não muito perto. Pai, não estou aqui para te julgar, mas está na hora de você entender que suas ausências têm consequências. Eu me tornei quem sou apesar da sua ausência, não por causa dela. As palavras de Marcus atingiram John como uma punhalada. Ele sentiu uma culpa que nunca havia sentido antes. Todo o seu império, todo o seu dinheiro, todo o seu sucesso social, de repente pareciam insignificantes comparados à força e às realizações do filho. John pensou em Angela. Ela havia criado Marcus sozinha, sem nunca reclamar, com uma dignidade e uma força que o superavam. Ele percebeu que o abandono dela não havia destruído Marcus, mas deixado um vazio dentro de si que ele nunca fora capaz de preencher. Como pude ser tão estúpido? Murmurou John, com os olhos fixos no chão. Deixei que meu medo e preconceito decidissem a minha vida, e a sua. Marcus colocou a mão no ombro do pai. Você tinha seus motivos, pai, mesmo que fossem errados. Mas hoje você tem a chance de entender e aprender. Não é tarde demais para mudar, para tentar consertar, mesmo que seja só um pouquinho. John sentiu uma onda de remorso e um desejo de reparação tomar conta dele. Ele entendeu que precisava confrontar Angela, reconhecer seus erros e encarar as consequências do seu passado. Sabia que o caminho seria longo, mas estava pronto para dar o primeiro passo. Naquela noite, John Wallace não dormiu. Pela primeira vez, pensou não em seus negócios e sucessos materiais, mas em sua família, em Marcus e Angela, e no que deveria fazer para tentar recuperar o tempo perdido. Na manhã seguinte, John acordou com uma sensação estranha, uma mistura de ansiedade e curiosidade. Marcus já o esperava na sala, com uma xícara de café na mão, pronto para compartilhar sua história de vida. Pai, Marcus começou calmamente, quero que você entenda o que conquistei nos últimos 20 anos. Não para te destruir, mas para te mostrar que a ausência não define uma pessoa. John assentiu em silêncio. Ele precisava entender, ver em termos concretos o que seu filho havia construído sozinho. Marcus puxou outra pasta maior que a anterior. Continha fotos de conferências, artigos de jornal e documentos oficiais. Depois do ensino médio, ganhei uma bolsa de estudos para a Universidade Stanford, explicou. Estudei engenharia da computação e ciência de dados. Aos 20 anos, fundei minha própria empresa de tecnologia. John ouvia cada palavra com uma mistura de orgulho e vergonha. Ele via seu filho não apenas inteligente e determinado, mas também carismático e respeitado por todos que o conheciam. Marcus continuou. Hoje minha empresa trabalha com líderes influentes em todo o país. Mas isso não é tudo. Estou envolvido em projetos filantrópicos para ajudar jovens carentes em Chicago, dando a eles oportunidades que eu mesmo criei. John sentiu o coração apertar. Cada sucesso que Marcus alcançava era um espelho do que ele havia perdido e da criança que ele nunca havia sustentado. O homem à sua frente personificava tudo o que ele havia rejeitado por medo, ignorância e preconceito. Marcus ergueu os olhos e disse calmamente, veja bem, pai, minha vida não tem sido fácil. Mas a adversidade me ensinou a ser mais forte, mais determinado e mais justo. E apesar de tudo, nunca guardei ódio de você. John, perturbado, percebeu a magnitude do seu próprio erro. Seus sucessos materiais pareciam insignificantes comparados à força moral e às realizações de Marcus. Ele percebeu que seu filho não era apenas um empreendedor brilhante, mas também um exemplo vivo de resiliência e integridade. Marcus acrescentou com um sorriso sutil, você pode escolher continuar com seus arrependimentos, pai. Mas você também pode aprender, mudar e fazer parte da minha vida agora, se você for capaz. Pela primeira vez, John Wallace sentiu a esperança se misturar ao remorso. O caminho para a reconciliação seria longo, mas Marcus lhe mostrou que nem tudo estava perdido. O celular de John vibrou em sua mão. Era a Angela. Depois de 20 anos de silêncio, ela estava prestes a vê-lo pessoalmente. Seu coração batia forte. Ele sabia que aquele encontro seria um teste, um momento em que toda a sua arrogância e arrependimento seriam confrontados com a verdade. Angela entrou na sala, elegante como sempre, mas seus olhos refletiam uma força silenciosa e uma mistura de desafio e decepção. Marcus levantou-se para cumprimentar a mãe e por um breve momento, John ficou impressionado com a beleza e a dignidade que ambos compartilhavam, apesar do peso de anos de ausência.
Olá, John, disse Angela baixinho, mas cada palavra carregava uma intensidade que cortava o silêncio. Você vê o que conquistamos sem você. John olhou para baixo, incapaz de responder. Sentia o peso da culpa aumentar a cada segundo. As lembranças do seu abandono voltaram à tona com uma clareza dolorosa. As noites em que Angela chorara sozinha, os conselhos ignorados, os momentos perdidos. Marcos interveio gentilmente. Pai, não estamos aqui para puni-lo, mas para ajudá-lo a entender o impacto de suas escolhas. Angela se aproximou, mas manteve distância, dando a John o espaço necessário para perceber a magnitude do seu erro. Você fugiu, John. Você pensou que a ausência poderia apagar suas responsabilidades. Mas nós sobrevivemos, crescemos, e Marcos prosperou apesar da sua partida. John sentiu um nó na garganta. Eu não sabia, eu pensei, gaguejou. As palavras sumiram, insuficientes diante do poder da presença de Angela e Marcos. Angela olhou para ele intensamente. Você teve uma escolha, John. Você a recusou. Mas hoje, você tem a oportunidade de entender, de reparar, se for capaz. Marcos colocou a mão no ombro da mãe e sorriu suavemente. Mãe, estou orgulhoso do que conquistamos. E pai, você pode aprender e tentar fazer parte da minha vida agora. Mas tudo começa com honestidade e respeito. Pela primeira vez, John sentiu uma profunda humildade. Ele entendeu que seu pedido de desculpas era apenas o começo. O verdadeiro desafio seria reconstruir a confiança, não com palavras, mas com ações. Esse confronto com Angela marcou uma virada. John Wallace percebeu que sua vida de sucesso material jamais compensaria as feridas que havia infligido. Mas, pela primeira vez, vislumbrou um vislumbre de esperança. A possibilidade de reparar lenta, mas sinceramente, os laços rompidos por 20 anos de ignorância. Poucos dias após o confronto com Angela, Marcos convidou John para acompanhá-lo em seu mundo. Eles saíram do escritório de John e seguiram para o bairro onde Marcos havia fundado sua empresa de tecnologia. Os arranha-céus modernos refletiam o sol de Chicago, e John percebeu que aquele lugar era mais do que apenas um local de trabalho, era uma manifestação da força, inteligência e determinação de seu filho. Pai, começou Marcos enquanto entravam no saguão envidraçado, quero que você veja o que construímos. Não para impressioná-lo, mas para que você entenda que a ausência não diminui o valor de uma pessoa. John observava os jovens e enérgicos funcionários trabalhando com entusiasmo e respeito. Alguns cumprimentavam Marcos calorosamente, e ele rapidamente percebeu que seu filho não era apenas um chefe, era um líder admirado e respeitado. Cada decisão que tomava, cada palavra que dizia, era ouvida e valorizada. Marcos o conduziu a uma grande sala de conferências onde painéis digitais exibiam projetos de grande porte, que iam de inovação tecnológica a iniciativas comunitárias. Trabalhamos com líderes influentes em todo o país, explicou Marcos. Mas o que considero mais importante são os nossos projetos filantrópicos. Ajudamos jovens carentes a ter acesso à educação e à tecnologia, dando-lhes oportunidades que eu não tive na sua idade. John sentiu um nó na garganta. Cada sucesso, cada projeto de Marcos, era uma lembrança cruel de sua ausência. Mas essa lembrança era acompanhada de admiração e respeito. Ele via o filho não como uma reprovação viva, mas como um exemplo de resiliência e integridade. Veja bem, pai, continuou Marcos, não é dinheiro ou poder que importa, mas o que você faz com seus pontos fortes e talentos. Você pode escolher viver com seus arrependimentos, ou aprender e mudar. John assentiu lentamente, ciente de que suas conquistas materiais nunca haviam sido tão valiosas quanto as que Marcos construíra com coragem e determinação. Pela primeira vez, ele compreendeu que a influência e o verdadeiro poder não vinham do controle ou da riqueza, mas da capacidade de inspirar e ajudar os outros. Ao saírem da empresa, John observou Marcos caminhar confiante, cercado de respeito e admiração. Ele sabia que seu filho havia superado todas as suas expectativas e que o caminho para a reconciliação e o aprendizado seria longo, mas possível. Os dias que se seguiram à visita de John à empresa de Marcos foram repletos de profunda reflexão. Cada vez que reencontrava o filho, cada conversa com Angela, ele se dava conta da imensidão de seus erros passados. Mas foi um encontro inesperado que o atingiria com mais força do que qualquer outra coisa. Marcos o convidou para uma reunião com jovens que ele orientava em seus projetos filantrópicos. Em uma sala simples, longe dos arranha-céus e do luxo, John viu adolescentes de bairros carentes, motivados e determinados. Eles conversaram sobre seus sonhos e projetos, encorajados por Marcos a acreditar em si mesmos, apesar das circunstâncias.
Veja bem, pai, disse Marcos suavemente, a verdadeira força não está no dinheiro ou no poder, mas na capacidade de inspirar e apoiar os outros. Esses jovens não tiveram tanta sorte quanto você e eu, mas têm a coragem e a vontade de mudar de vida. John ouvia em silêncio, com os olhos marejados. Cada história que esses jovens contavam era um espelho de sua própria vida, de oportunidades que tivera, mas nunca aproveitará plenamente, e de chances que negara a Marcos. Ele entendia que seu filho não era bem-sucedido apenas por si mesmo, mas que estava usando seu sucesso para transformar a vida de outras pessoas. Após a reunião, John se virou para Marcos. Eu nunca entendi, disse ele com a voz trêmula. Tudo que eu sempre considerei importante, dinheiro, prestígio, não é nada comparado ao que você está fazendo aqui. Marcos colocou a mão no ombro do pai com um sorriso paciente. Nunca é tarde para aprender, pai. Você pode mudar sua perspectiva de vida. Você pode ser útil, estar presente, mas isso requer humildade e respeito. John sentiu uma mistura de vergonha e esperança. Ele entendeu que seus anos de sucesso material não teriam sentido se não fossem acompanhados por valores humanos e compaixão. Pela primeira vez, ele se sentiu pronto para abrir mão do seu ego e se abrir para uma transformação real. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, John refletiu por um longo tempo. Sabia que a estrada seria longa, mas finalmente havia compreendido o que Marcos queria lhe ensinar. A grandeza de um homem não se mede pelo que ele possui, mas pelo que ele transmite aos outros e pela capacidade de reconhecer seus erros. As semanas seguintes foram uma mistura de emoções para John Wallace. Todos os dias ele passava um tempo com Marcos e Angela, aprendendo a ouvir, entender e aceitar a verdade do seu passado. Ele não podia apagar 20 anos de ausência, mas podia escolher parar de fugir e começar a consertar o que podia ser consertado. Certa tarde, Marcos convidou John para jantar na casa de Angela. A casa aconchegante e acolhedora contrastava fortemente com o escritório frio e luxuoso de John. Angela havia preparado a refeição, e pela primeira vez em muito tempo, John sentiu que não era um hóspede naquela família, mas um membro que precisava conquistar seu lugar por meio de suas ações e sinceridade. John, começou Angela, servindo a refeição, ainda não te perdoei completamente, mas vejo que você está tentando. É um começo. John assentiu comovido. Sei que perdi muito, Angela. Não posso mudar o passado, mas quero estar aqui agora. Por Marcos. E por você. Marcos sorriu confiante. Pai, isso não é fácil. Mas eu quero que você faça parte da minha vida. Não para apagar a dor do passado, mas para construir algo novo. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e sobre nada. John ouviu atentamente e compartilhou histórias da sua própria juventude e aos poucos começou a se abrir. Cada palavra, cada gesto, era um passo para reconstruir a confiança. Após a refeição, Marcos e John passearam pelo jardim. O silêncio não era constrangedor, era repleto de compreensão e da energia frágil, porém real, de uma reconciliação em desenvolvimento. Pai, disse Marcos suavemente, você vê agora que amor, paciência e disciplina podem construir vidas muito mais fortes do que ego e riqueza? John assentiu, com os olhos brilhando. Sim, eu entendo. E quero aprender a ser digno da sua confiança, Marcos. Quero aprender a ser um pai de verdade. Naquela noite, John adormeceu com uma sensação estranha, mas reconfortante. O peso dos seus arrependimentos ainda estava lá. Mas ele havia encontrado uma maneira de transformá-los em ação, de reconstruir o vínculo com o filho e a família. Pela primeira vez em 20 anos, ele sentiu que a esperança poderia substituir a culpa. Amanhã amanheceu sobre Chicago, banhando a cidade com uma luz suave e dourada. John Wallace acordou cedo, com o coração mais leve do que estivera em anos. Hoje não era um dia comum, era o começo de uma nova vida. Um dia em que ele finalmente poderia deixar seus arrependimentos para trás e construir algo real com Marcos e Angela. No jardim da casa da família, Marcos o esperava para uma caminhada matinal. John sentia uma mistura de excitação e nervosismo, mas sabia que precisava encarar suas emoções com honestidade. Pai, disse Marcos, sorrindo, nós evoluímos muito nas últimas semanas. Mas a verdadeira reconstrução começa agora. John assentiu. Sim, quero estar presente para vocês dois. Para compensar o tempo perdido não com palavras, mas com ações. Angela saiu da varanda com um café na mão, os olhos refletindo cautela e esperança. John, não se trata apenas de consertar o que foi perdido, disse ela calmamente. Trata-se de criar algo novo. Uma família que escolhe ficar unida apesar do passado. John sentiu um calor inundar seu ser. Pela primeira vez em décadas, sentiu-se totalmente aceito e pronto para se tornar o homem e pai que deveria ter sido.
Sabia que a estrada seria longa e que as mágoas do passado nunca desapareceriam completamente, mas havia encontrado forças para caminhar ao lado delas. Nos dias que se seguiram, John se envolveu mais na vida de Marcus e Angela. Ele compareceu a reuniões da empresa, participou de iniciativas filantrópicas e ofereceu seu apoio sem nunca se expor. Cada gesto, cada sorriso compartilhado, fortalecia o vínculo frágil, mas real, que eles estavam reconstruindo. Uma noite, enquanto todos jantavam juntos, Marcus levantou seu copo e disse: "A nós, a nossa família, ao que superamos e ao que construiremos." Angela e John sorriram, erguendo também seus copos. O simples gesto selou uma promessa silenciosa. Apesar dos erros, do abandono e do arrependimento, o amor e a resiliência sempre poderiam triunfar. E assim, John Wallace descobriu uma verdade que há muito ignorava: a maior riqueza não se mede em dinheiro ou poder, mas em amor, família e segundas chances. Com Marcus e Angela ao seu lado, ele compreendeu que o tempo perdido poderia se tornar uma ponte para um futuro mais brilhante, repleto de reconciliação, respeito e esperança.